leva o meu nome. A marca existe há mais ou menos 8 anos e eu tenho uma loja na Vila Madalena há 7 anos. Eu acho que o processo criativo ele é muito pessoal, né? No meu caso, ele sempre começa com realmente uma coisa que vem de dentro, né? Com uma vontade, com uma inspiração. Eu acho que a maneira de se conduzir também esse processo criativo, ela é muito pessoal, né? E que resulta em uma marca que tem um DNA, que as pessoas elas reconhecem, né? Esse DNA. Eu acho que o processo criativo ele é muito intuitivo, né? Acho que é como se fosse uma mancha, né? Eu falo, às vezes é uma mancha que você enxerga lá na frente, né? Você vai em direção a essa mancha, né? Mas você não sabe o que você vai encontrar. Né? Então, eu sempre começo o desenvolvimento das coleções com uma ideia. Né? Na verdade, eu acho que é muito mais uma vontade, que é uma vontade mais abstrata. Né? E essa vontade ela vai ganhando corpo e tomando forma, né? Até resultar, sim, em uma coleção de roupas com tais tecidos, com tais cores. Mas o princípio ele é sempre, eu acho que é uma vontade mais abstrata, né? Essa maneira como eu trabalho. Eu acho que o processo, né, falando ainda, né, de como a coisa, né, se concretiza, como o processo criativo acontece, você tem um norte, mas você não sabe aonde isso vai te levar. Você tem uma ideia, né, do que vai ser, da sensação que você quer, eu acho, como resultado, né, mas você não sabe exatamente como isso vai ser moldado. Eu acho que nunca é um processo linear, né? A gente aprende na faculdade de moda, os estudantes eles aprendem, né, aprendem uma metodologia para esse processo. Você primeiro pensa num tema, numa inspiração, depois você desenvolve um painel de inspirações, aí você desenvolve uma cartela de cores, aí você começa a pensar nos tecidos, né? Depois você começa a pensar na forma que esse tecido vai ter, né? Então realmente na forma dessa roupa, e depois você aplica, né, esse tecido que você quer ter esse caimento para essa forma, e aí você tem, né, um produto e uma coleção. O que acontece na prática, acho que, né, aqui no trabalho do ateliê, é um trabalho que não segue exatamente essas, né, essas etapas. Todas essas etapas elas se fundem, elas acontecem às vezes simultaneamente, né? Às vezes a forma vem primeiro e você pensa depois no tecido, às vezes essa forma ela é pensada no manequim, enfim, existe, eu acho que uma complexidade, né? Que é difícil você definir as etapas desse processo. Então, né, eu tenho a formação em administração de empresas. Eu acho que eu fui entender, né, e ter o interesse em trabalhar, né, acho que esse lado mais criativo quando eu percebi, e foi um processo assim muito natural, porque eu fui experimentando, né, para ver se era isso realmente que eu queria. E aí no momento em que eu percebi que a criatividade ela é assim, é um processo, eu falo, é um processo de autoconhecimento, é um processo, é quase uma terapia fazer, né, desenvolver essas coleções, porque elas são muito pessoais, elas refletem muito um momento de vida, uma vontade daquele momento. Então é curioso até enxergar, né, olhar para trás e analisar o trabalho, né, que foi feito, e você olhar para esse prisma mais pessoal, que é uma coisa que eu acabo fazendo muito na terapia, porque as coleções elas refletem sim, né, acho que acho que a criatividade ela né, essa autoralidade que eu acho que eu trago, né, para as roupas, aquele momento, né, de fazer o desfile, né, que eu acho que é aquele ápice realmente criativo, né, que a gente não tem tantas amarras com
o comercial, né, com o varejo, com o produto que vai para a loja. Então a gente usa o desfile realmente para transmitir, né, uma mensagem, aquele ápice criativo em que a gente coloca todas as questões que a gente acredita naquele momento. É um trabalho, sim, é um trabalho pessoal, autoral, mas é um trabalho também que ele carrega contribuições de todas as pessoas, né, de muitas pessoas que trabalham comigo. Então, por exemplo, nessa última coleção do inverno, a gente fez um processo de criação que foi um processo coletivo, né, que também é interessante, porque eu acho que cada um, nesse processo, cada um traz um pouco de si, né, traz um pouco da sua bagagem, traz um pouco, né, do seu conhecimento, traz um pouco da sua vontade, e isso aparece, isso transparece nesse produto final, nesse trabalho que é o desfile. Né? Como estilista, como pessoa criativa, a gente é uma esponjinha, né? Que a gente absorve realmente tudo, né? Tudo que acontece, tudo pode ser, né, uma inspiração, né? Desde um filme, desde uma pintura, né? Isso é. E aí, na verdade, não são o tema da coleção. A gente trabalha muito com pontos de partida, né? Então, né, só para, acho que, deixar mais explícito, nessa última coleção a gente trabalhou com ponto de partida que foi uma ideia, né, que era uma ideia de um fio que ia percorrer um corpo. Por quê? Porque a gente sabia que nesse desfile a gente faria uma apresentação externa, né, que não seria nesse formato tradicional de passarela de ir e vir. Então, que a modelo ela percorreria um espaço que foi uma exposição de arte contemporânea dentro da Estação Pinacoteca, mas a gente partiu desse princípio. Então, vamos pensar esse corpo que se movimenta, né? Vamos pensar nessa linha que percorre esse corpo, que delineia esse corpo, nesse corpo que é tridimensional, né? Que não é um corpo, né, chapado, bidimensional. Então, a partir disso, dessa ideia, a gente começou a pensar em toda a coleção. Então, a gente começou a pensar nas roupas assimétricas, a gente começou a pensar em como aplicar essa linha que percorre esse corpo, como trazer volumes a partir dessa linha. Então, foi uma ideia que norteou toda a coleção. Diferentemente da coleção anterior, né, do desfile anterior, que foi um desfile em que a gente se aprofundou na renda renascença. Então, a gente olhou para uma técnica tradicional, artesanal, que é a renda renascença, e a gente como imprimir um novo olhar à renda. Esse foi o ponto de partida. Então, a gente trabalhou com desenhos mais abstratos dessa renda, como trazer uma leveza para essa renda, porque acho que o importante também nesse processo criativo é essa primeira percepção, essa intuição, né? Quando eu falo que é intuitivo, acho que essa primeira intuição ela é fundamental. Então, todo o trabalho ele começou quando existia assim, viajei para Paraíba, fiz inúmeras viagens para Paraíba, para, em um primeiro momento, conhecer a renda renascença. Como que essa renda é feita, né? Quais são as características, em que contexto ela é feita. E, a partir daí, veio uma percepção de que a renda ela é sempre feita com pontos muito fechados, ela é sempre engomada, né? Ela demora muito para ser feita, ela sempre tem aqueles desenhos florais mais rebuscados, né? Foi isso. A partir disso, talvez como deixar essa renda mais contemporânea, como trazer leveza para essa renda. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar com desenhos simples, desenhos de rachaduras, desenhos de raízes. Começamos a ampliar esses pontos para tirar essa tensão e essa dureza assim, da renda, para deixar a renda mais maleável, mais mole. E aí, isso norteou toda a coleção. As cores também vieram dessa primeira impressão de estar lá na Paraíba, que são aquelas casinhas coloridas, né? As casinhas rosa, verde, no chão de terra batido, com o céu azul. Então, a cartela de cores também veio disso, né? Dessa primeira sensação.
faço interfere muito, porque ir para essa realidade, né, que foi conhecer a Paraíba, né, estar nesse outro lugar, isso trouxe, eu acho que uma sensação nova, né, uma sensação que não existia, e um olhar pessoal sobre o que é, né, o que é a Paraíba, o que é o trabalho da Renda Renascença. Eu acho que a cidade de São Paulo, né, estar em São Paulo, estar nessa cidade tem influência direta, né, no trabalho. Eu estive no final do ano no Japão, é uma coisa que a gente está começando a desenvolver um trabalho, então que vai aparecer na próxima coleção. Eu acho que isso com certeza. Hoje, né, depois de alguns anos, né, a gente tem, né, tem um DNA da marca, né, que as pessoas elas olham, elas associam. Mas como criador é difícil quando você começa, você não tem isso definido. Desde o princípio, acho que uma coisa, né, que norteou todo, né, o trabalho, essa construção da marca, foi realmente essa vontade de mostrar através da roupa, eu acho que um pouquinho da minha personalidade, né? E que isso, eu acho que, né, transparece, né, você vê isso no trabalho. Desde o princípio, uma coisa que, né, que eu realmente acredito, né, acho que também por isso, né, que a marca tem DNA, tem né, uma cara mais autoral, é que eu não sigo tendência. Que foi tendência fora, eu vou reproduzir aqui, né? Isso não existe, porque eu acho que a marca foi construída em cima de pilares de uma marca que é de um produto que seja, né, exclusivo, que tenha realmente um trabalho, né, de pesquisa de materiais, de pesquisa de construção de modelagem, que você vê realmente que tem uma inteligência, né, uma inteligência por trás daquele produto, né, não é o produto de massa, é um produto, inclusive, a mulher que se identifica com esse produto é uma mulher, né, independente, é uma mulher com personalidade, é uma mulher que muitas trabalham em áreas criativas, né, que buscam realmente, acho que, mostrar um pouco da sua personalidade através das roupas. Então, não é um produto, né, uma marca exclusiva, né, que foi criada em cima desses pilares e, naturalmente, eu acho que e também tem isso, se a cliente influencia a marca também. Eu falo o desfile porque o desfile é aquele momento de realização, é como se fosse você fazer uma exposição, né, você dá, né, uma obra, né, acho que é uma obra finalizada, assim. E o desfile, sem dúvida, o mais importante e mais significativo foi esse desfile com a Renda Renascença. Né, ele foi feito no Cariri Paraibano, ele teve a participação, porque aí eu acho que a moda, a gente está falando de uma coisa de moda, né, como vetor social, como vetor cultural, né, então acho que ele foi um trabalho que levou, né, que comunicou uma mensagem, eu acho que muito forte, né, acho que como criativos a gente sempre tem uma mensagem para passar. Né? E a mensagem do meu trabalho é muito isso, né? Da valorização, né? Da pessoa por trás, quem faz a sua roupa, né? Ela não sai pronta de uma máquina, né? Existe todo esse trabalho, né, de pesquisa, né, de construção, de resgate de técnicas de alfaiataria, técnicas de feltragem, de bordados, que talvez nos dias de hoje estejam um pouco esquecidas. E eu acho que o trabalho ele tem uma mensagem muito clara de valorização do trabalho manual. Né? Então, as peças elas são construídas, tem muito trabalho manual envolvido, a Renda Renascença é totalmente manual, feita numa região esquecida do Brasil. Eu acho que tem isso. Então, mostrar quem está por trás, valorizar o trabalho manual, as técnicas mais tradicionais, claro, com um produto contemporâneo e para uma mulher real dos dias de hoje. Então, talvez eu acho que o trabalho mais significativo foi esse da Renda Renascença.
cada trabalho a gente tenta trazer uma coisa nova, né? Tenta levar aquele trabalho ao limite, né? O limite que, né? O nosso limite. Então, todo trabalho a gente tenta trazer, sim, uma coisa nova e levar esse trabalho ao limite. Então, testar aquela técnica no limite, trazer um olhar novo. Mas esse trabalho, ele sempre vai ter a característica, né? E esse DNA da marca. Por mais que, não, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz, não, porque, né, quando ele é um trabalho, né, autoral, realmente ele sempre vai ter uma característica, né, da marca. E eu acho que existe também uma vontade de, né, tudo aquilo que deu certo, então, por exemplo, na loja a gente tem algumas linhas que são linhas clássicas, né? Então a gente tem um trabalho que a gente fala quadrados, que foi premiado no Museu da Casa Brasileira em 2000, faz acho 3 anos. Ganhou o primeiro lugar na categoria têxtil. É um clássico, é um produto, é um conceito que ele permanece, né? Porque a moda tem isso da efemeridade, né? As coleções, né? Que é tudo descartável. Eu não acho que não é um caminho também que a gente segue. A gente tem essa novidade, mas a gente também tem esses clássicos. Então, essa linha quadrados é uma linha que permanece. O que acontece? É uma linha muito característica da marca, é uma linha que foi premiada, é uma coisa que funciona muito bem. Em toda a coleção, a gente traz desdobramentos desse trabalho, né? Então, a gente fez uma outra linha que a gente fala quadrados orgânicos, que nem são quadrados, mas são formas orgânicas, né? E são uma releitura, né, da linha tradicional quadrados. A gente trouxe essa linha quadrados com a renda renascença. Então, a união, né? Acho que essa linha ela sintetiza bem essa união entre o designer e o artesão, né? Porque você traz a renda renascença e você transporta ela para esse universo do design e esse DNA da marca, né? A gente está fazendo inúmeros outros testes, né, também para essa linha quadrados. Então tem essas duas coisas. A gente tem esses trabalhos que são clássicos, né, que a gente vai trabalhando em cima deles, né? Acho que nada pode ser muito... Na moda tem isso, né? Tudo descartável, né? Joga fora e começa tudo de novo e não, você tem que vir com uma ideia. E, na verdade, o novo, né, se a gente for pensar, o novo, o que a gente faz de novo? Nada, né? Né, ninguém está reinventando a roda, né? Acho que a gente só está trazendo um olhar muito particular sobre o que já existe, né? Então, meu trabalho não é novo, não, é apenas um olhar particular sobre a tradição, sobre a técnica, sobre a modelagem tradicional, é isso que a gente faz. Então, eu acho que, né, o que eu posso dar de dica, assim, o ser criativo, né, estilista, né, que tem ideias geniais, que fica criando, isso não existe, né? Acho que a gente tem que desmistificar essa ideia da genialidade criativa, porque não existe isso, né? Acho que já foi, o perfil do estilista ao longo dos anos ele mudou, né? Existia essa aura, né, da pessoa genial, que cria coisas maravilhosas, e acho que não é o estilista de hoje em dia, não é o profissional criativo de hoje em dia. Porque o profissional criativo, quando a gente fala, né, a pessoa criativa, é isso, é uma pessoa que absorve tudo o que acontece, né, que se interessa por outras áreas, e é uma pessoa, acho que acima de tudo, que realiza, né? Porque o processo criativo ele é muito você colocar a mão na massa, você fazer. E o trabalho que a gente faz, que eu faço aqui no ateliê, a gente experimenta muito, a gente faz muita coisa, não sai do jeito que foi planejado, na verdade a maioria, você imagina que vai sair de um jeito, sai de outro completamente diferente, não significa que isso seja errado, não significa que, né, não tem certo e errado, né? Você vai trilhando esses caminhos, você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai e vem, né? Não é esse caminho, essa linha reta que você traça o objetivo
e vai sem percalços, não. Então, eu acho que o importante é experimentar, né? Então, acho que para uma geração mais jovem, que tem muito conhecimento, que tem muitas referências, que é uma geração muito... que está conectado o tempo inteiro, que tem acesso a tudo, né? E eu acho que existe um medo, né? Uma expectativa, talvez uma pressão, né? Poxa, o que eu vou fazer, né? Tem que corresponder às minhas expectativas e às expectativas das pessoas, né? As expectativas, né? Porque é todo mundo muito exposto, né? E eu acho que o importante é você realizar, você fazer, você realmente colocar a mão na massa sem ter medo de errar. Porque o erro, ele faz parte. Só fazendo você consegue, você aí vai descobrir, né? É isso, o caminho que você vai seguir, você vai se descobrir, né? Isso, como pessoa e profissional. Acho que quando a gente trabalha com áreas criativas, isso é muito, né? Não tem tanto essa distinção. Né? Tudo que você faz no seu trabalho, você faz para você. Um trabalho é isso, é muito autoconhecimento, é muito... de uma certa maneira, quando você faz, é um trabalho profundo, né? Porque você vai se conhecer, você vai lidar com questões suas. Então, acho que o importante é não ter medo de errar, né? E fazer. Acho que é 99% de transpiração, 1% de inspiração.